Uma das perguntas que eu mais recebo é sobre mão de obra. O quanto é difícil encontrar mão de obra, o quanto ninguém fica na marmoraria, principalmente na marmoraria, que é um ramo desafiador, né? E sempre recebo essa pergunta. Mas eu dou sempre uma devolutiva. Você acha que é só na marmoraria que você vai ter problema na contratação? Se a gente chegar na padaria, será que o dono da padaria não tem problema para achar pessoas para trabalhar lá? Se a gente chegar numa loja de roupa, será que essa loja não tem problemas para encontrar pessoas que possam trabalhar nessa loja? A realidade é que a mão de obra está cada vez mais desqualificada, isso é verdade, e todos os segmentos, absolutamente todos os segmentos, estão com muitas dificuldades para encontrar pessoas que realmente queiram trabalhar, que realmente estejam dispostas a fazer o seu melhor. Mas o que a gente faz, então, como empresários, né, de marmoraria em especial? O que a gente faz? Vamos fechar as portas? Não. Se você não pretende fechar a sua marmoraria, não pretende mudar de ramo, porque se você mudar de ramo, você vai continuar enfrentando os mesmos problemas de falta de mão de obra, só que com a outra mão de obra. Se você continua pensando em manter a sua marmoraria, você precisa criar ferramentas para filtrar melhor esses profissionais que você vai contratar. Então, eu diria para vocês que um dos piores problemas é na hora da contratação. O que acontece? A gente precisa muito do profissional, a gente está com muita dificuldade de achar, então o que a gente faz? Contrata a primeira pessoa que aparecer. Isso não pode acontecer. Contrata o primeiro currículo, já contrata esse mesmo porque não tem outro caminho. Isso é péssimo, porque na hora que você está desesperado, desesperada para contratar essa pessoa, você não olha coisas básicas que você precisa olhar. Então, primeira coisa veja se essa pessoa realmente é qualificada para a vaga que você quer. Então, por exemplo, a pessoa ela é boa em várias coisas, mas para aquela vaga específica que você está contratando, ela não tem qualificação. E dentro da marmoraria tem algumas vagas que você precisa ter qualificação específica. Então, não adianta você contratar, por exemplo, um serrador que tem experiência para serrar a pedra, para colocar no acabamento. Às vezes, essa pessoa pode até topar, porque ela está desesperada, às vezes ela está desempregada, ela até topa, mas ela não vai funcionar, ou ela vai errar durante um tempo, até ela conseguir aí entregar para você. Então, é muito importante que você cheque quais são as qualificações desse profissional antes de colocar ele aí contratar de qualquer jeito. Confira detalhadamente o que esse profissional é capaz. Uma outra questão olhe e pergunte muito para o profissional sobre aquela qualificação específica, porque uma coisa é você receber um currículo. No currículo, gente, aceita tudo. A pessoa coloca lá que ela é um deus grego, né, uma deusa grega que sabe fazer absolutamente tudo, não tem problema nenhum, nunca teve problema com outros colegas de trabalho, né, tem um comportamento maravilhoso, e a gente sabe que não é bem isso. Então, converse, mas escute bastante para entender qual que é a personalidade também dessa pessoa. Vocês sabiam que muitas vezes você contrata pela qualificação, mas na maioria dos casos você demite essa pessoa pelo comportamento. Então você precisa entender também, fazer perguntas sobre comportamento, porque se essa pessoa ela é um ótimo profissional, mas ela não consegue respeitar os colegas de trabalho, você vai ter problema. E eu já tive alguns casos aqui na empresa em relação a isso. A pessoa é um ótimo profissional, mas é um profissional que sempre está causando confusão, é um profissional que não sabe colocar o seu ponto de vista sem ser desrespeitoso. Então, tome bastante cuidado com o comportamento da pessoa. No currículo nem sempre você vai conseguir avaliar isso, mas se você ficar bem perto aí nos primeiros meses, que são os meses cruciais para você avaliar e dispensar ainda na experiência, você vai conseguir sim observar. Gente, é muito importante essa terceira dica aqui que eu vou dar para vocês, tá? Se a pessoa dentro de 3 meses de experiência, ela não conseguir mostrar o melhor dela, não vai ser no 4º, 5º mês. Então pense que em 3 meses, esse profissional vai conseguir aí mostrar o máximo dele. Se em 3 meses ele já está faltando, já está criando confusão com os outros colegas, já está errando bastante, mesmo estando na função certa, nesses 3 meses já está acontecendo tudo isso,
não pense que esse profissional vai melhorar. Ele só vai piorar. Ele já está te dando sinais. Se você não dispensa dentro da experiência, o que você vai ter? Mais gasto para dispensar depois. Uma coisa muito importante também é você verificar as referências. Então, você tem uma marmoraria de alto padrão, onde você faz pedidos especiais, você tem projetos especiais, e às vezes você contrata uma pessoa que trabalhou numa empresa bem pequenininha. Entenda que essa pessoa vai ter muita dificuldade para se adaptar aos materiais que você vende. Então, numa empresa muito pequenininha, numa marmoraria muito pequenininha, provavelmente essa pessoa nunca deve ter feito um trabalho com lâmina, por exemplo. Nunca deve ter atendido um profissional que talvez você atenda, um cliente que talvez você atenda. Então, não tem problema você dar oportunidade para uma pessoa que vem de uma empresa menor, que vem de uma empresa bem diferente da sua, não tem problema. Eu acho até muito bacana abrir as portas e dar oportunidade para esse profissional, mas entenda que você vai ter que treinar esse profissional, você vai ter que estar muito perto. Lá na outra marmoraria essa pessoa fazia um ótimo atendimento, mas ela só atendia um público específico, que às vezes é um público diferente do seu agora. Então você também tem que entender como que é esse bom atendimento para essa pessoa. Vocês entendem que a referência de bom atendimento, ela pode mudar de uma empresa para outra. Então é muito importante que você entenda e esteja perto desse profissional nos primeiros meses, para você lapidar esse profissional ou até dispensar aí dentro da experiência mesmo. O segredo para você que está contratando uma pessoa que você ainda não conseguiu distinguir no currículo se ela realmente é boa para aquela função, o segredo é acompanhamento. E eu diria que mesmo para a pessoa que na função ali já está dizendo que é bom em muita coisa, o acompanhamento vai fazer toda a diferença. Na maioria dos casos, você contrata uma pessoa que às vezes é até boa, mas às vezes você não consegue adaptar essa pessoa no seu negócio, ela não consegue se adaptar, porque ela veio com outros vícios de outros negócios, que lá naquela outra empresa aquilo não era considerado ruim. E vai chegar na sua empresa e você vai falar, olha, não é bacana. Então, a gente já passou por vários casos, né, de atendimento, por exemplo, da pessoa achar que pode falar qualquer coisa para o cliente e ela não pode, da pessoa ficar muito nervosa durante um atendimento, numa entrega, numa instalação, e ela não entender que é importante manter a calma. Então, a gente lida com diferentes públicos, a gente precisa de pessoas que saibam lidar também com pessoas, e isso não vai estar escrito no currículo, vai ser realmente no dia a dia para a gente encontrar. Agora, não pense que vai ser fácil. Lidar com pessoas não é fácil, contratar pessoas não é fácil, contratar pessoas certas não é fácil. Ajudar na formação desses profissionais também não é fácil. É um desafio diário, mas eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Até o próximo vídeo.